Fala galera, beleza? Boa noite. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou estar falando com vocês sobre todos os profissionais envolvidos na equipe de um artista, dando sequência na ideia de tentar mostrar para a maior quantidade de pessoas. Lógico que a galera que trabalha no meio já conhece, já sabe disso, mas para quem não é do meio, fãs, pessoas comuns que assistem os shows, não tem noção da quantidade de profissionais que são envolvidos para que um show aconteça. Então, começando pelo escritório, porque a gente fala muito da nossa equipe de rua, mas eu falo como porque eu sou produtor técnico, mas a gente na rua precisa muito do suporte de quem está lá no escritório, e tudo começa lá, depois vem para a gente da rua. Mas enfim, vamos lá. Vou tentar passar rápido aqui por todas as áreas e vou tentar de alguma forma indo ilustrando, e aí durante a semana eu abro a caixinha de perguntas. Se alguém quiser que eu me aprofunde mais em alguma profissão, é só mandar a pergunta lá. E algumas profissões, o nome da profissão já é autoexplicativo, né? Você já vai entender o que aquela pessoa faz. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, empresário. O artista que tem um bom empresário já vamos botar aí, 50% do caminho, lógico. O artista tem que ter o talento, o carisma, enfim, mas se não tiver um bom empresário que tenha bons contatos, seja articulado, seja bem quisto no mercado, o caminho se torna um pouco mais difícil. Hoje em dia, lógico que a internet facilitou muito, mas o trabalho do empresário é muito importante. E aí, o empresário sempre monta aquela equipe dele, que é a equipe do escritório. Vamos começar pelo vendedor ou departamento de vendas. Os escritórios maiores têm um departamento de vendas, mas basicamente são vários vendedores que cuidam ali da agenda do ou dos artistas. Tem os escritórios que têm vários artistas. Dando sequência nessa linha, o vendedor acabou de efetuar a venda, isso passa para o produtor executivo e para o financeiro. O financeiro cuida de cobrança, tem o pessoal que também faz a parte de contratos, mas o produtor executivo pega as informações da venda ali com o vendedor e dá sequência no início da produção, entra em contato com o contratante ou com o escritório de produção que comprou aquele show e começa a esmiuçar as informações. Financeiro já é autoexplicativo, né? Vai cuidar de toda a parte financeira daquele show que foi vendido. O pessoal do jurídico cuida dos contratos. Os escritórios maiores já têm dentro do seu escritório um produtor ou uma produtora de logística, porque dependendo do tamanho da equipe, da quantidade de equipamentos que são carregados pela equipe, você precisa de alguém de logística para cuidar de tudo isso, porque são muitas pessoas na rua e muito equipamento. E o responsável pelo marketing do artista. Alguns escritórios já têm dentro do próprio escritório uma divisão de marketing. E aí, indiretamente, isso aí para você ver como é que a gente vai agregando, né? Indiretamente, o produtor executivo ou o produtor de logística, ele tem uma agência de viagens que ele trabalha, no qual emite as passagens, aluga jatinho, vê hotel. Isso tudo o artista vai se garantindo para que mantenha sempre o padrão. Por exemplo, a mesma empresa de ônibus, a mesma empresa de transporte de vans em cada cidade. No Rio de Janeiro tem artista que só trabalha com uma empresa de van. Aí em São Paulo ele já tem outra, em Minas já tem outra. Você vai criando essa rede porque é muito mais seguro e confiável, né? Você vai adquirindo com o tempo ali proximidade com aqueles profissionais que te atendem, e aí você começa a fidelizar isso. Partindo agora para a equipe, para a galera de rua, né? Botei uma colinha aqui porque é muita gente. A parte do artístico ou o staff pessoal do artista.
Produtor executivo, produtor artístico, que é o produtor do artista, que cuida de... Quando chega vai ver se está tudo certo com as exigências do artista, com o camarim, vai ver se o palco é legal, ele já adianta, já vê a hospedagem do artista, quando desce no aeroporto ele já faz contato com a van para aguardar lá fora. Tem alguns artistas com equipes maiores que ele tem o assessor pessoal, que aí o produtor artístico fica mais liberado para resolver alguns outros assuntos, e aí tem o assessor pessoal. Tem artista que anda com assessor de imprensa, maquiador, cabeleireiro. Muita gente hoje em dia, por causa da internet, anda com videomaker, já informando ali os fãs real time, né? Já chega na cidade, já posta vídeo do artista chegando, aí o artista saindo do aeroporto, chegando no hotel, recebendo os fãs, depois faz imagens de show, e aí tem artista que já anda com videomaker. Camareiro, tem artista que anda, as equipes maiores andam com camareiro, que é o cara que vai cuidar do figurino do artista, cuidar do camarim, das exigências, arrumação, enfim, tudo relacionado a isso. E o segurança. Hoje a maioria dos artistas grandes andam com segurança ou seguranças. Aí esse assunto eu vou deixar para a gente se aprofundar. Eu tenho alguns amigos que são seguranças que eu tenho vontade de trazer quando a gente começar lá o nosso podcast. O que é recomendado andar com um segurança só, andar com 2, andar com 3, enfim. Isso aí a gente vai aprofundar com um especialista na área que eu vou trazer. Seguindo aqui para a equipe técnica, produtor técnico, que é o produtor responsável por toda a parte técnica, técnico de monitor, que é o técnico de áudio que cuida do som do palco, o som dos fones, side. Técnico de PA é o técnico que cuida do som que vai para fora, é o som que o público ouve. Iluminador, ou light design, tem a galera que gosta desse nome mais bonito, mas eu vou pelo português mesmo. Auxiliar técnico, hoje as grandes bandas e grandes artistas estão andando com auxiliar técnico, porque quase todo mundo está andando com sistema, né? E aí você fica muita coisa para o técnico de monitor poder fazer sozinho, montar rack, ver frequência de microfone, enfim, cabeamento, microfonação. Então as grandes bandas e os grandes artistas estão andando com auxiliar técnico. E aí vamos para os holds. Isso também é bem particular, depende de cada banda, de cada segmento, né? Por exemplo, você pode ter um hold só de bateria, um hold só de percussão, um hold de cordas, ou você divide por setores ali na sua banda, mas os holds geralmente hoje são bem específicos, cada um cuida de um setor, de um tipo de instrumento, a galera está se especializando e esse é um padrão que veio lá de fora. Quem já trabalhou com banda gringa sabe que é assim que funciona, quem trabalha com a galera de MPB, de rock, que são os mercados assim, menos populares, são os tops do mercado aqui no Brasil, sabem que as equipes são muito grandes, tem os seus holds específicos para cada instrumento, mas isso aí também eu vou trazer holds aqui no podcast para a gente poder tá se aprofundando e falando um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, com o LED, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia todos os eventos têm LED, os artistas usam muito imagens no LED, então todo mundo está rodando com VJ. Técnico de efeito também é uma coisa que está todo mundo rodando agora, porque os grandes artistas hoje usam efeitos especiais, está todo mundo querendo enriquecer mais o show, né? Deixar o espetáculo cada vez melhor para o público. Técnico de TP, para quem não sabe, é o teleprompter, que é aquela colinha. Antigamente era Dália, eu que sou um pouquinho mais velho nesse mercado, a rapaziada usava aquele papelzinho pendurado. No show a gente usa uma telazinha ou uma televisão na frente e fica um técnico na lateral. E aí voltando
a história das equipes menores. Nas equipes menores, geralmente é um hold ou o produtor que faz isso. Mas, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos que eu sei que são artistas dinâmicos e que estão sempre mudando o repertório. Quando é um TP para botar só o repertório, não tem que botar letra de música, não tem que botar nada de muita informação, o artista segue aquele repertório à risca, é mais uma pessoa só para ficar passando calmamente ali, é tranquilo, o hold pode estar ali. Mas os artistas que são mais dinâmicos, que mudam o repertório de acordo com o que o público está respondendo, esses artistas, o ideal é que tenha um técnico de TP específico, porque aí o cara fica só naquela função ali, enquanto o hold, na hora do show, tá ligado em outras coisas, o produtor também, da mesma forma. Coreógrafo, tem alguns artistas que rodam com o coreógrafo, mais os bailarinos. Cenógrafo, para a galera que roda com cenário, dependendo do cenário, tem os assistentes. Eu vou falar de uma profissão que eu não tenho visto artistas rodando, mas que a gente vê cada vez mais nos grandes eventos, e aí também vou deixar isso em aberto para quando a gente começar nossas resenhas, que é o coordenador de RF, que hoje em dia é um profissional importantíssimo, por causa da situação nossa de dificuldade, né? Foi vendido uma parte da banda de frequência para as companhias telefônicas, e aí o range de frequência diminuiu muito para os equipamentos. Eu mesmo tenho um hack de alguns microfones sem fio que não funcionam mais, porque as frequências foram vendidas para as companhias telefônicas e esses aparelhos viraram peso de papel. Mas enfim, isso aí vai ficar para uma outra conversa. E aí tem os indiretos para as equipes técnicas, que são os carregadores. Todo mundo pede carregador quando chega no local, porque muito equipamento, então todo mundo pede carregador. Os motoristas, que como eu falei, devido a essa fidelização, acabam virando profissionais da equipe mesmo, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro roda sempre aquela mesma empresa, em São Paulo outra, então os motoristas acabam sendo da equipe. E, por último e não menos importante, os técnicos das empresas que nos atendem quando a gente chega no local, que é o pessoal de iluminação, LED, estrutura, som, que são os caras que estão nos aguardando para nos atender, e se você não tem um bom atendimento, o trabalho não flui. Aí agora vamos passar para a banda, os músicos, e aí isso aí vai depender da formação de cada artista, né, do estilo, batera, baixo, guitarra, percussão, enfim, backing, DJ, tem banda que tem DJ, enfim, todos os músicos que são necessários. E o diretor musical, que a maioria das vezes o diretor é um dos músicos, balé, coreógrafo, que eu citei acima, e os bailarinos. Tem banda que viaja com o coreógrafo, e aí o coreógrafo às vezes não dança, ele é só o coreógrafo, e tem bandas e tem artistas que o coreógrafo é um dos bailarinos, assim como o exemplo que eu citei de banda, que o diretor musical é um dos músicos. Enfim, eu dei uma passada rápida, sem me aprofundar muito, porque são muitos profissionais. Se eu fizer uma conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... mais de 30 profissionais envolvidos só para um show de um artista acontecer. E aí a nossa intenção é exatamente essa: trazer mais informação para o público em geral sobre a quantidade de profissionais que são necessários para um show acontecer, e com isso indo tentando valorizar cada vez mais a classe. E aí eu conto com vocês agora para estar divulgando o canal, curtindo. Eu vou deixar o link na descrição, o link do canal, para todo mundo entrar lá e divulgar. E durante a semana aí eu vou estar abrindo a caixa de perguntas para o pessoal poder quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, perguntar sobre alguma profissão específica ou fazer qualquer outro tipo de pergunta. E sobre o nosso podcast, né, começar os nossos bate-papos lá. Eu estou terminando já de
de fazer os ajustes finais. O estúdio já está tudo certo. E estou terminando de fazer alguns contatos, resolver algumas últimas coisas. E se Deus quiser, aí o trabalho vai ficar legal, todo mundo vai gostar. Beleza? Valeu, galera. Espero ter podido somar aí com mais informações para quem ainda não... Quem não é do meio, poder conhecer. E valeu. Abraço aí.